Agora nós vamos falar sobre travas, que é a composição entre posições de opções. Quando você compõe posições entre opções, posições compradas e vendidas, você tem uma trava, você está travando uma opção com a outra. Então, uma trava de alta nada mais é do que a composição entre a compra de uma opção mais cara, mais dentro do dinheiro, que custa nominalmente mais, e a venda de uma opção um pouco mais barata, de preço de exercício um pouco mais alto, mais fora do dinheiro. E essa venda da opção mais barata nada mais é do que uma maneira de diminuir o custo da compra da opção mais cara. É isso que nós vamos ver. Então, de todas as estratégias compostas de opções, de todos os tipos de trava de opções, a trava de alta e a trava de baixa são as estratégias mais simples. Por mais que quem não entende ou não conhece muito bem opções possa se complicar na compreensão, é a estratégia mais simples que tem. Opções, por sua característica natural, um tipo de veículo de investimento complexo. A gente tem muitas variáveis, então é data de vencimento, a gente tem preço de exercício, a gente tem o preço do papel, a gente tem uma série de coisas que variam, que são diferentes entre um contrato e outro, e isso faz com que as opções custem mais caro ou mais barato. Então nós vamos começar mostrando para vocês como é que funciona. A gente vai escolher o tipo de trava de alta ou o tipo de trava de baixa de acordo com a nossa expectativa com relação ao mercado. Como a gente tem uma série de opções para um ativo líquido como é a Petro ou como é a Vale, você chega a ter 12 a 15 opções abertas para negociação para um único vencimento e pelo menos 2 ou 3 vencimentos abertos. O mais curto, depois um vencimento para o mês seguinte e depois para 2 meses. Então, o vencimento mais curto que a gente tem venceu segunda-feira, né? Teve um vencimento da série I na segunda-feira. Agora a gente tem o vencimento mais curto, que é o J, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa letra representa o mês. Cada letra de A a L significa um mês de vencimento para as opções de compra. A significa o mês de janeiro, B significa fevereiro, assim por diante. Estou vendo que as pessoas aqui já entendem um pouco de opções, vão partir para as estratégias então. Então, olha, eu peguei uma série de opções e montei um exemplo para vocês. Faltavam 22 dias úteis para o vencimento, mais ou menos. A Petro, naquela época, estava 46,20. Há quanto tempo faz? Não, faz muitos anos. Porque, na verdade, a brincadeira que eu faço é assim, eu vou deixar lá até que o preço volte. Então, teve uma época que a Petro custou 80 e tanto. Depois ela voltou para 40 e agora teve split, alguns anos atrás ela tá 20. Mas vamos continuar. O exemplo era esse, faltavam 22 dias úteis para o vencimento. A volatilidade do ativo, a Petro, oscilava em média naquela época ao ano 30%. A volatilidade de Petro hoje está em 30%, a volatilidade histórica. A volatilidade implícita, que é aquela medida através do cálculo do preço da opção, hoje em dia está na faixa dos 25%, 24%. Chegou à faixa dos 18% uns 3 ou 4 meses atrás, antes da gente voltar a ter turbulência agora em agosto. Então, a volatilidade anda nesse nível mesmo, de 30% ao ano. A taxa de juros era 12% ao ano, é 12% ao ano hoje. Olá. E a gente tinha essas opções que venceriam. Petro I38 custando 8,59, a Petro I40 custando 6,66, a Petro I42, 44, 46, aí 48 custando 1,08, depois aí 50 custando 53 centavos e aí 23 custava 23 centavos. Para fazer trava, a gente pode compor qualquer opção com qualquer opção. Inclusive, não vamos falar disso hoje, porque é bem mais complexo, mas a gente pode mexer com 2 vencimentos. Eu poderia abrir a posição numa opção vencendo L e vender uma K ou fazer o inverso. Quer dizer, eu posso até mexer com vencimentos diferentes,
mas aí as coisas ficam muito mais complexas e aí exige-se mais garantias e coisas assim. Então, como é que é a trava de alta? O primeiro exemplo que a gente vai dar é a trava de alta bem dentro do dinheiro, extremamente dentro do dinheiro. O que significa dentro do dinheiro? Significa que se o papel está custando 46, é uma opção que tem preço de exercício abaixo de 46. Toda vez que o preço de exercício da opção for abaixo do que o seu preço de mercado, a gente diz que essa opção está dentro do dinheiro. E nesse caso, a Petro custava 46,20 e o par bem dentro do dinheiro era 38,40. Então a gente vai comprar, desembolsar, gastar 8,59 para comprar a opção mais cara, que é a de 38. Imediatamente depois você coloca essa opção que você comprou, você sempre começa comprando, coloca essa opção que você comprou como garantia no seu home broker, se você for fazer pelo home broker, e aí você pode vender outra opção. Mesmo que você não tenha um ativo objeto, ter uma opção de preço de exercício mais baixo, uma opção mais dentro do dinheiro, te permite vender uma opção de preço de exercício mais alto. Nesse caso, a gente compra uma opção de preço de exercício 38 e imediatamente depois, casado, você vende uma opção de preço de exercício 40. Para quê? Para diminuir o preço de custo. Porque se você só comprasse a opção de preço de exercício 38, você ia desembolsar R$ 8,59. Vendendo imediatamente depois a opção de 40, o teu preço fica R$ 1,93. É isso que você gastaria para fazer essa trava. Um menos o outro, você vai desembolsar R$ 1,93. R$ 1.930 para cada quilo. Muito bem. Se o papel permanecer acima de R$ 40 no vencimento, o que acontece? O papel está 46,20 hoje. Se ele permanecer acima de 40 pelo menos, a opção que você comprou, que você é titular, que é de 38, vai dar exercício. Você vai exercer. Independente do preço do papel, se estiver acima de 38, você vai exercer. A opção de preço de exercício 40 também vai dar exercício. Você será exercido. Você vendeu, você é o lançador da opção de preço de exercício 40, tem um titular que comprou essa opção. Esse titular, no dia do vencimento, ou um dia antes, não costuma se antecipar muito o vencimento. Um dia antes ou no próprio dia do vencimento, o cara te exerce. E aí, no dia do vencimento, se tudo ocorrer nesse dia, você faz um day trade. Você compra o papel por 38, porque você exerceu o seu direito, vende o papel por 40, porque você foi exercido, e entre um e outro, você recebe no seu bolso, na sua conta da corretora, a diferença que são R$ 2,00. Se você gastou R$ 1,93 para fazer a trava, significa que você ganhou 7 centavos. Olha que interessante, você mexeu com um monte de opção, com um monte de preço, para no final ganhar 7 centavos. Como é que é a avaliação dessa operação? A avaliação é assim, se o mercado subir, pode explodir de subir, você vai ganhar 7 centavos. Se ele subir pouco, você também vai ganhar 7 centavos. Se ele andar de lado, você também ganha 7 centavos. Mesmo que ele caia, desde que ele não vá abaixo de R$ 40, você ganha 7 centavos. E o papel está 46,20. Significa que você vai ganhar nominalmente pouco, 7 centavos, mas você tem uma alta chance de ganho. A probabilidade está a teu favor. Por quê? Porque não é todo mês que o mercado cai 16%, 15%, que é o que ele teria que cair teoricamente, né? Teoricamente não, na prática, para que você tivesse prejuízo. Quanto que é o retorno? O retorno é 7 centavos, que é o teu lucro, dividido por 1,93, que é o teu preço de custo, dá 3,63% sobre o capital investido. Você não faz conta sobre o papel, porque para fazer uma trava de alta não há necessidade de ter o papel. É uma aposta estatística, você está mexendo só com derivativo. É a coisa mais especulativa que há. Faz 15 anos que eu ensino opções, mas até hoje não tenho muito orgulho dessa especulação toda. Você vai subir a mão, você tem que ligar para o operador para... Legal. Como é que é o teu nome mesmo? O Antônio, né? Adriano, desculpa. O Adriano perguntou se a gente pode fazer todas essas operações através do home broker ou se é necessário ligar para o corretor. Na Banifinvest você faz tudo pelo home broker, tá? Inclusive o exercício. Faz, né? Tudo pelo home broker, exatamente. Gente,
A trava você monta, eu vou mostrar como é que a gente monta e o exercício também. Muito bem, vamos continuar a nossa avaliação. Qual que é o preço de equilíbrio da trava? Qual é o ponto em que ela deixaria de dar lucro e passaria a dar prejuízo na queda? A conta é sempre a mesma. Você pega o preço de exercício da opção comprada, soma o quanto você gastou para fazer a trava, que nesse caso é 1,93, 38 mais 1,93, 39,93. Então, se o mercado cair até 39,93, não há prejuízo financeiro. Abaixo de 39,93 há prejuízo e abaixo de 38 você perde toda a grana, a totalidade, tá? Por isso que é uma operação arriscada. Diferente do caso de comprar o papel e vender uma opção, fazer um lançamento coberto, a trava de alta você corre o risco de perder toda a grana que você investiu. Por isso que a gente vai falar de stop daqui a pouquinho. Muito bem, vamos continuar a nossa avaliação. Primeira coisa, a probabilidade de ganho, sempre que você tem uma trava de alta dentro do dinheiro, é maior que 50%. Por quê? Porque, na média, o mercado sobe mais do que cai, ou fica mais de lado do que cai 15%. Não é comum o mercado cair 15%, por isso que a gente diz que travas de alta dentro do dinheiro, que são aquelas que você está comprando uma opção dentro do dinheiro, a outra ponta pode ser dentro ou fora, tem probabilidade de ganho positivo. Probabilidade no mercado financeiro é algo mais difícil de se calcular do que a gente imagina. É mais fácil a gente calcular a expectativa de vida de uma pessoa do que se o mercado vai subir ou cair. Então a gente tem que ter a compreensão de que saber se o mercado vai cair ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a chance dele cair mais de 15% no único mês não é muito grande. Muito bem, fizemos a operação, a probabilidade de ganho é muito alta, porque o mercado tem que cair 15,5% para que a gente comece a perder. E a assimetria de risco é muito negativa. Esse é um conceito muito legal que a gente não escuta tanto por aí, que é o seguinte: simetria de risco é o quanto eu investi, o quanto eu posso perder, comparativamente com o quanto eu posso ganhar. Nesse caso, eu posso ganhar 7 centavos e eu posso perder 1,93. Significa que eu tenho uma assimetria de risco de 7 centavos de ganho e 1,93 de perda. Significa que eu posso perder 27 vezes mais do que eu posso ganhar. E se acostumem com isso, toda estratégia com probabilidade de ganho positiva tem simetria de risco negativa. Por quê? Porque não há uma maneira de você apostar em algo que é a favor da probabilidade e ter uma simetria também positiva, porque senão estariam te dando dinheiro. Por quê? Porque é uma aposta com expectativa matemática positiva. O que é expectativa matemática? É isso, você somar as chances com o que você ganha e perde. Essa composição faz com que você tenha uma avaliação adequada a um investimento. Não adianta você dizer assim, eu estou fazendo uma trava que eu tenho 90% de chance de ganhar dinheiro. Tudo bem, tem. Mas e se você perder, quanto você perde? Muito mais do que você poderia ganhar. Então é fundamental daqui para frente, quando vocês forem fazer ou um investimento em ações, ou um investimento num fundo, ou a compra de um CDB, esse tipo de avaliação. Legal, eu tenho alta chance de ganho, mas se eu perder, quanto é que eu perco? Tá? Isso é uma coisa importante. Muito bem, então a assimetria extremamente negativa, porque eu posso perder muito mais do que eu posso ganhar, que são 7 centavos. Se você calcular o quanto a opção que você comprou subiria se o mercado subisse, você tem um coeficiente de alta, que a gente chama de delta, que é a razão de quanto uma opção sobe comparativamente com o papel. Então, se o papel Petrobras subir R$1, quanto que essa opção subiria? Nesse caso, a opção comprada tem quase 100% de coeficiente, de tão cara que ela se comporta quase igual ao papel. Se o papel subir muito, ela sobe muito. Se o papel cair muito, ela cai muito. Opções dentro do dinheiro têm essa característica. Opções mais baratas e mais fora do dinheiro se comportam de maneira mais lenta. O mercado sobe R$1, ela sobe em 10, 20 centavos. E a opção que você vendeu também tem um delta muito alto. Então, se você somar o delta comprado, que é 98%, com o delta vendido, que é 96,5%, sobra
um delta comprado para você de 1,5 centavos ou 1,5%. Significa que, como você só tem 7 centavos para ganhar, se o mercado subir R$1 de agora para daqui meia hora, a tua trava vai se apreciar em 1,5 centavo. Significa que dos 1,93 ela vai valer, digamos, 1,95. Então ela se aprecia um pouquinho. É importante ter essa medida. Fundamental saber que essas medidas elas não são exatas. Medidas e modelos matemáticos para calcular a probabilidade em opção não é exato, é longe disso. Mas o delta até que é uma boa ferramenta, pelo menos para você saber que essa trava, se o mercado subir rapidamente agora, ela não se aprecia muito. Ela vai se apreciar mais com a passagem do tempo. Segundo indicador importante que a gente vai olhar numa trava de alta é o θ. O θ é outro indicador estatístico, é a taxa de desvalorização de uma opção quando o tempo vai passando. Por quê? Quando você compra o seguro de um carro, o seguro do carro de um ano não custa mais caro do que um seguro de um carro de um mês? Custa muito mais caro. Por quê? Porque opções têm VE, tem um valor de expectativa. Por quê? Porque se ela subir muito, ela pode dar muito lucro. Então sempre tem um valor embutido lá que é um ágio, é um prêmio. É o prêmio que o sujeito que faz o lançamento coberto, que vende uma opção, quer ganhar. É o prêmio, por exemplo, que a seguradora quer ganhar na hora que ela te vende o carro. Esse prêmio diminui com a passagem do tempo. O interessante de uma trava de alta é a corrosão, a desvalorização com a passagem do tempo da opção que você comprou é menor do que a corrosão, a desvalorização da opção que você vendeu. É por isso que, por mais que o mercado fique parado e até caia um pouco, a tua estratégia vai se valorizar com a passagem do tempo. Se você compra uma opção a seco, simplesmente compra uma opção, ela tem um valor de VE, ela tem um valor de corrosão, ela vai se desvalorizar com a passagem do tempo. Uma regra absolutamente verdadeira no mercado de opções é: todas as opções caem todos os dias, mantidas as variáveis estáveis. Se o mercado não subir, uma opção perde valor de hoje para amanhã. As opções nasceram para se desvalorizar, a não ser que o mercado suba. Nesse caso, a desvalorização da ponta comprada comparada com a desvalorização diária da ponta vendida é quase 1 centavo a seu favor. Significa que você vai ganhar quase meio centavo por dia com a passagem do tempo. Você montou a trava, você já saiu de uma posição e já vendeu outra. Esse efeito você sofre. Então, na verdade, a pergunta dele é que se você sofre o efeito da desvalorização da passagem da opção com o tempo. Na verdade, você não sofre, você se aprecia dele. Na verdade, ele está a teu favor. Por quê? Porque a que você vendeu se desvaloriza mais rápido do que a que você comprou. Então, na verdade, esse efeito do tempo está a teu favor em meio centavo ao dia. Por quê? Porque as operações a favor da probabilidade são operações que se valorizam com o tempo. Um CDB é assim, vai passando o tempo ele vai se valorizando, uma trava de alta também. Já uma trava de alta dentro do dinheiro também. A gente vai ver, se a gente comprar uma trava de alta de 20 centavos, 30 centavos, ela se desvaloriza com o tempo. Ela não se valoriza com o tempo. Se você fizer destravar antes de liquidar, é isso? Ele está perguntando se a gente tem que desmontar ou se precisa desmontar antes de vencer. Não, se você deixar ir até o vencimento, a trava vai valer R$2. Mas por que ela vai valer R$2 e ela vale R$1,93 agora? Porque o tempo vai fazer com que ela se valorize. Por quê? Porque a opção vendida vai se desvalorizar mais do que a comprada, nesse aspecto do tempo. Então é isso que acaba acontecendo. É por isso que sempre que houver uma trava de alta dentro do dinheiro, primeiro, ela tem probabilidade favorável, segundo, ela se valoriza com a passagem do tempo. O tempo está correndo a favor e não contra, tá? Gente, isso serve para um monte de coisa em finanças, tá? Compra de título público, um monte de coisa. É assim, se a probabilidade é a favor, você ganha com a passagem do tempo, só que quando perde, perde muito. Quando ganha, ganha um valor limitado. Segundo exemplo, é um par dentro do dinheiro, ainda bem dentro do dinheiro, mas não é aquele de 1,93. Pergunta para a pessoa física, até para um cara semi-profissional, vale a pena montar uma trava de 1,93 com custo operacional,
opções hipercaras, com liquidez um pouco mais baixa do que as opções no dinheiro. Olha, bancos, tesourarias, grandes fundações e fundos fazem muito esse tipo de operação. Por quê? Porque eles têm os robôs e têm custos operacionais muito, muito baixos. Para fazer esse tipo de trava no home broker, valeria a pena fazer por um volume financeiro um pouco maior para justificar a corretagem e tem que acompanhar de perto principalmente a execução. Por quê? Porque as opções de R$8, elas têm normalmente um slippage, né? O spread entre o comprador e o vendedor meio aberto, dá uns 10 centavos aí. Se você não trabalhar direitinho as ofertas, você pode acabar não conseguindo montar a trava com uma taxa legal. O que você tem que fazer então? A ponta comprada, que é a primeira que você vai comprar, de 8,59, você trabalha. Como é que você trabalha? O mercado é 8,50 com 8,62. Ao invés de você tomar 8,62, você põe uma oferta lá, a 8,52, 8,53, ali no meio do caminho. Legal. Deixa a venda da opção que você vai travar já preparada no home broker, já ali engatilhada. Saiu a tua compra, a venda você faz a mercado. A mercado, é o preço que tiver comprador. Por quê? Porque corre o risco de você ficar, a gente falava no pregão, de perna aberta, né? O que é isso? Você comprou a tua ponta comprada, aí você oferta a ponta que você vai vender, deixa lá no book de oferta, aí o mercado de 6,66 batem a 6,66, comprador só a 6,59. Aí você fala, pô, acho que eu vou pôr a 6,59, na hora que você vai pôr, já bateram a 59, só tem que pagar uma 50. Aí você começa a ficar nervoso, coloca a compra a 50, o mercado é 30 com 45. Aí você fala, pô, vou bater a 30, sumiu a 30. Aí você vai lá, bate a 6,20, a tua trava saiu a quanto? A sua trava saiu por 2,50. Nem que o tempo passe, você vai ganhar dinheiro dessa maneira. Então, e o que acontece logo depois que você vende a 6,20? O mercado volta e vira pagão a 6,66, né? Então não pode ficar pedalando a ponta vendida. Tem que bater, tem que trabalhar a ponta comprada e a ponta vendida bater a mercado. Gente, segunda trava, essa daqui, a gente, pessoa física, já tem mais facilidade de montar, já tem um pouco mais de liquidez, a taxa já é um pouco mais legal. Compra da I40, aquela que a gente estava vendendo agora, nesse exemplo, nós vamos comprar por 6,66. Venda da de 42 por 4,84. A gente vai gastar 1,72, se eu não me engano, 1,82. Né? Vários anos usando a mesma palestra e ainda não lembro dos preços. 1,82. 1,82 significa o quê? Significa que se o mercado se mantiver acima de R$42, não é mais 40, agora é R$42, significa que o mercado e que a tua estratégia não aceita mais tanto desaforo, significa que se o mercado cair a 42, você já começa a ter um risco grande, mas o teu ganho é muito maior. Você vai ganhar 18 centavos, tá certo? Por que 18 centavos? Porque você gastou R$1,82 e recebe R$2, desde que o mercado fique acima de R$42. São exercícios estatísticos, olha lá. Como é que funciona? A estratégia, ela é a favor da probabilidade? É. Porque o mercado ainda está em 46,20 e você pode deixar o mercado cair até quando? Onde é que é o preço de equilíbrio da estratégia? A ponta comprada que é 40, mais 1,82 que é o que você pagou, 41,82. Então o mercado ficando acima de 41,82 no vencimento, e ele está hoje a 46,20, você ganharia. Quanto você ganha? 18 centavos de lucro sobre 1,82 de gasto, 9,89% de ganho. Dá mais do que fazer agiotagem, né? Mais do que uma agiota, 9,82. Gente, não é para fazer para o capital todo. Se você tem R$100 mil investido em renda fixa, e a gente compara muito esse tipo de trava com renda fixa, pega 10% disso, R$10 mil e faz. O que é legal? Se você fizer para 10% do seu capital, para todo o seu capital, você melhora o teu rendimento médio em 0,90. Não é isso? Por quê? 10% de 9% dá 0,90 é alguma coisa. Significa que você vai ter os 0,70 lá na renda fixa,
mais 0,90, você consegue dar uma incrementada na tua renda fixa em praticamente 0,90, o que é muito legal. Agora, ponto de equilíbrio em 41,82. A probabilidade de ganho ainda é alta, mas não é aquela probabilidade tão grande quanto era na estratégia anterior. E a assimetria de risco ainda é negativa, só que agora melhorou. O trade-off, gente, de investimento é assim. Se o risco aumenta, se a probabilidade diminui, a tua assimetria também diminui. Então, agora, a chance de ganho é menor, porque o mercado tem que ficar acima de 42 ao invés de 40, só que a assimetria é 1 para 10. Por quê? 1,80 é o que você pode perder, contra 18 centavos que é o que você pode ganhar. A dica que eu dou para quem quer começar a fazer trava de alta, como taxa, como complemento à renda fixa, é: todas as travas de alta que custem mais de R$1 são travas de alta a favor da probabilidade. Por quê? Porque elas custam mais que R$1. Você pode ganhar menos do que o que você pode perder. Se ela tem assimetria negativa, ela tem probabilidade positiva. Se ela tem probabilidade positiva e você pode perder mais do que você pode ganhar, é fundamental que nos meses que o mercado for a teu favor, você deixa andar. Chega lá no vencimento, você desmonta ou deixa exercer. Eu vou ensinar como fazer. Porém, tem que ter stop. Por que tem que ter stop? Porque a metáfora que eu faço com o investimento é: investir é a mesma coisa que tentar encher uma banheira. Você pode tentar encher uma banheira com canequinha pequena, que é fazer apostas a favor da probabilidade. Ganhos pequenos, você sempre vai colocando uma canequinha. Se você fizer essa trava, em que o mercado pode cair 10% no único mês sem que você perca, significa que em 12 meses no ano, você vai ganhar 11, vai ganhar 10 meses. Quer dizer, vai ganhar muito mais do que vai perder. Então você vai colocar um monte de canequinha. O problema é que quando você aposta a favor da probabilidade, quando você aposta a favor do retorno à média, quer dizer, quando você aposta a favor da normalidade, quando você perde, você tira um balde da tua banheira. E aí, se você está enchendo a banheira de canequinha e tirando de balde, essa banheira não enche nunca. O que você tem que fazer? Na hora que o mercado começar a cair, você tem que ter um stop. Stop significa o quê? Limitar a perda máxima da sua operação. Por quê? Porque não adianta você ter ganhos de 9%, 9%, 9%, 9%, e em um único mês no ano você perder 100%. Não adianta. Por quê? Você precisa de 10 meses de ganho para uma única perda completa. E o mercado vai abaixo de R$40 de vez em quando? Ele cai 15% de vez em quando? Com certeza. Em média, pelo menos uma vez por ano. Né? Se você pegar aí os últimos 15 ou 20 anos, você tem normalmente uma grande realização por ano. Então, é fundamental que você tenha um stop. Para que serve o seu stop? O seu stop vai servir para você normalizar a sua relação risco-retorno. Por quê? Porque você tem um retorno de 10 e um risco de 100, não dá. Você tem que ter um retorno de 10 e um risco também de 10. Como é que você faz para ter um risco de 10? Eu acredito que travas bem dentro do dinheiro, como a anterior, a de 38,40 e essa de 40,42, é importante que você coloque um stop normalmente no preço do papel. Tá? Existem 3 maneiras da gente fazer stop com trava. Existem 3 maneiras da gente fazer stop com quase tudo. Mas nas travas é a seguinte: a primeira, e a mais simples, a menos subjetiva: se o papel baixar de R$42, eu pulo fora. Uma regra simples, objetiva: baixou de 42, você desmonta a trava. Como é que você desmonta uma trava? Primeiro você tem que comprar a ponta vendida para liberar a ponta comprada e depois você vende a ponta comprada. Stop, gente, é sempre a mercado. Se quiser tentar dar uma trabalhadinha de nada, pode tentar, mas eu não aconselho. Tem que bater a mercado, por quê? Porque se o risco é do mercado afundar, você está trabalhando ordem, se é um dia que nem o de hoje, já foi. O stop são mais 2 corretagens, exatamente. Por isso que se justifica fazendo um volume um pouco maior, porque para entrar são 2 corretagens e para sair também são 2 corretagens, tá certo? Mas se é corretagem fixa e você está negociando um volume maior,
justifica mais até do que uma corretagem de mesa. Gente, segundo tipo de stop que existe, stop no spread. O que é no spread? Paguei 1,82 para fazer a trava. Chegou em 1,40 eu saio fora. Então você coloca um stop financeiro. Fala, eu montei 10 quilos, eu posso perder no máximo 3 mil reais. Então você vai desmontar onde? 1,52. Dá até para você colocar alarme. Não sei, talvez dê. No preço do papel dá para você colocar alarme. Você coloca lá o alarme no preço do papel, a maioria dos sistemas, inclusive o Shark, os sistemas da Banifivest, tem um alarme. Muito bem. Chegou no spread, o que você faz? Desmonta a trava. Terceiro tipo de stop, stop no gráfico. Se o sujeito é uma pessoa que está fazendo a estratégia de trava de alta, porque ela acredita numa alta, porque ela fez uma análise gráfica, porque ela fez uma análise quantitativa, acredita que o mercado vai subir, ou pelo menos vai ficar parado, faz sentido que o stop também se dê através do gráfico. Aonde seria o stop? Quando você aposta que o mercado ou vai ficar parado ou vai subir, é porque você está, se você é um grafista, é porque você está acreditando que o mercado vai permanecer acima de um determinado suporte. Existe um preço de suporte que suporta, né, fazendo uma brincadeira com as palavras, que suporta a tua decisão de fazer a trava de alta. Quer dizer, eu vou fazer a trava de alta porque eu acredito que o mercado fica acima de 45. 45 é um suporte no gráfico importante. Muito bem. Aonde, se você é um grafista, você deveria colocar o seu stop? Abaixo do suporte. Por quê? Porque na teoria da análise técnica, se o mercado perdeu o suporte, aquele suporte virou uma resistência e provavelmente ele vai buscar um novo nível de suporte. Tá certo? Então, o stop seria no suporte. Muito mais complexo e mais subjetivo, mas para quem usa gráfico faz bastante sentido. Então, o tipo de stop mais simples, stop no preço do papel. Bateu tanto, eu pulo fora. Segundo tipo de stop, stop no spread, que também é bem interessante. O problema de fazer stop no spread de trava de alta é o seguinte, dessas bem dentro do dinheiro, é porque uma opção de 8,50 e uma opção de 6,60, elas não são extremamente líquidas. Elas variam de 10 em 10 centavos. Às vezes, a opção que você está comprado está congelada, faz 3 minutos que não faz negócio. A opção que você está vendido, ela acabou de ter um negócio e o mercado caiu 15 centavos. Você olha o teu spread, está em 1,60, 1,65 na teoria. Aí você fala, pô, chegou no meu preço de stop, vou pular fora. E na verdade é só um descasamento entre negócios. Então, para opções bem dentro do dinheiro, ou você deixa o teu stop lá embaixo, em R$1, R$1 e pouco, quando as opções já estão bem líquidas, e aí esse spread é confiável, ou então o melhor stop mesmo é no preço do papel. Aí você não se complica. Aonde pode ser um bom stop? Se o mercado do preço que está hoje, que é 46,20, pode cair até, nesse caso específico, a 41,82 no vencimento, sem que você tenha prejuízo financeiro, como se o mercado cair para 41,82 amanhã, você vai ter prejuízo financeiro? Por quê? Porque a opção que você está comprado vai ter caído mais rápido do que a que você está vendido. Essa regra de 41,82 só vale para o vencimento. O ideal é que o stop seja no meio do caminho, entre 41,82 e 46,20. Não precisa de uma matemática muito complexa, nem de calcular Fibonacci, nem fractais, nem de nada. Fala, olha, a 43 pau eu pulo fora. Você pode colocar um preço subjetivo, não tem problema, não precisa ter exatidão da matemática. Você coloca um preço. Bateu lá, você sai da estratégia. O mais importante é você não correr o risco de tomar uma baldada quando, naquele único mês por ano que o mercado cai 20%, você perdeu o seu dinheiro todo. Tá certo? Então explicamos 2 tipos de trava de alta. Espero que vocês tenham gostado. É importante mostrar os detalhes mais do que tudo. Se vocês quiserem, a palestra já está acabando, mas quem quiser eu mostro lá no Shark, lá no Pelicano, como que a gente coloca a oferta de compra, como que a gente coloca a oferta de venda, como é que a gente negocia. A gente estava falando de stop. É fundamental, então, sempre que a trava de alta custar mais do que R$1, você ter algum tipo de proteção.
porque senão a relação de risco-retorno não se justifica, tá certo? Se ela custar menos de R$1, aí como você pode ganhar mais do que perder, não tem problema se um único mês você perder um volume financeiro grande, porque nos outros meses você recupera isso. A relação é uma boa relação. Gente, fiquem à vontade de me mandar e-mail. Eu sou especialista da Banifinvest em opções. Eu tenho um livro publicado sobre lançamento coberto. Quem quiser depois buscar sobre o livro. Tem um livro também de educação para crianças, educação financeira para crianças. Segundas e quintas-feiras, às 5h30 da tarde, a gente tem um programa, um chat no auditório Banifinvest, onde eu falo sobre análise fundamentalista, opções, travas, aquilo que vocês quiserem discutir, a gente conversa. Gente, muito obrigado, foi pouco tempo, vamos ver se na palestra das 8 horas, se vocês estiverem aqui, a gente conversa mais um pouco. Legal, muito obrigado.